Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo de domingo. Bom dia para você que acordou cedo, 8 horas da manhã, para fazer esse estudo conosco. Boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse estudo a qualquer outro horário do dia. É, Hoje, como prometido, a gente vai continuar e finalizar com as mensagens de Paulo, o apóstolo, que estão na codificação. Agora vamos ler uma resposta à questão 1009 do Livro dos Espíritos. Nós, nos estudos anteriores, fizemos a leitura de duas mensagens que Paulo deu e que foram inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo, uma no capítulo 10, item 15, e a outra no capítulo 15, item 10. Uma falando sobre o perdão e a outra sobre a caridade. E nessa, a gente vai observar a resposta que Paulo dá a uma das questões do Livro dos Espíritos, que já já eu vou falar para vocês qual é. Antes disso, vamos pedir a Deus que nos abençoe, abençoe a você, sua casa, sua vida, todos nós que agora paramos um instante da nossa vida para fazer uma reflexão, para fazer um estudo da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E sim, claro, se você não assistiu, né, os estudos anteriores, inclusive as mensagens de Paulo, tem aqui um cardzinho que você pode acessar esses estudos, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela para que a gente faça a leitura e os comentários relativos a, a ela. Bom, vamos ver primeiro qual é a questão que Kardec faz. Questão 1009. Sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? Então, é uma pergunta que normalmente a gente nem ah, se detém muito, porque fala da eternidade das penas, e a gente já sabe, né, que não existem penas eternas. Mas essa era uma crença muito forte, né, dentro do catolicismo na época de Kardec, e não só, né, Kardec faz essa pergunta, como muitos comentários no livro O Céu e o Inferno se referem ao combate a essa crença das penas eternas. Então, Kardec teve muita atenção a esse tema, tanto que, quando a gente observa essa pergunta, a gente vai verificar que Kardec usou a mensagem, agora preste atenção, de Santo Agostinho, Lamennais, Platão e de Paulo o Apóstolo para... e depois ele faz um longo comentário aqui no final. Então, veja que ele recupera 4 mensagens de espíritos, ah, né? Que não era pouca coisa. Platão, Paulo, Lamennais, Santo Agostinho, para dar uma única resposta, mostrando a seriedade e a importância que Kardec observava em combater a ideia das penas eternas. Essa ideia tem que ser combatida. Vamos dizer assim, Kardec pega ali o que tem de melhor, né? A gente não sabe se tinham outras mensagens, mas, pelo amor de Deus, são 4 espíritos, né, de, né, primeiro time para uma única resposta. Talvez pudesse deixar uma só, não, mas quis colocar todas, né, para que, sob diferentes perspectivas, sob diferentes formas de comentário, né, a gente tivesse ali o mesmo enfoque, o enfoque da ideia de que não existem penas eternas. Então, basicamente,
é isso, né? A gente já aprendeu e a gente já estudou no livro Céu e Inferno também, tem um cardzinho aqui, se você não fez o estudo do Céu e Inferno, né? De que as penas são sempre relativas àquilo que o espírito fez, então logo o espírito se arrependa, as penas começam a se suavizar e com a reparação o espírito para, né? Vence aquela dificuldade e consegue, né, passar para outras questões na sua vida, consegue andar para frente, né, vamos dizer assim. Muito bem, então, vamos ver qual é, então, o enfoque de Paulo, né, de Paulo apóstolo. Vamos lembrar que na primeira mensagem ele falou sobre o perdão, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda ele falou sobre a caridade, e agora ele vai falar, ele vem combater uma ideia extremamente importante das penas eternas. E é importante lembrar que Paulo, mais do que propagador do evangelho, ele foi um combatente, né, daquela ritualística farisaica, das ideias equivocadas sobre aquilo que se chamava à época, né, do reino de Deus, ou de todas as ideias equivocadas que se tinham de uma religião exterior ou de crenças que, que eram alheias à mensagem do Cristo. Então, veja que quando Paulo vai entrar nesse tema, ele entra num tema numa questão que, assim como a caridade e assim como o perdão, são extremamente importantes e foram extremamente importantes para ele na sua vida. Tanto assim, as divergências dele com Tiago, que a gente já comentou aqui em outras oportunidades, certo? Então, sem mais delongas, gastei aqui um tempinho, mas vamos começar então aqui a leitura da mensagem. Gravitar para unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Então a gente vê que Paulo começa com uma frase forte, uma frase, né, que fala do sentido geral da vida, da ideia de todos estarmos caminhando, nos afinando para a unidade em Deus, né? Ou seja, do cumprimento integral da lei de Deus em nós. Jesus disse: eu e o Pai somos um só. E Paulo disse: não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim, né? Mostrando essa ideia de uma busca de integração, de gravitação para um mesmo fim, para um mesmo ideal, que é aquela do cumprimento das leis de Deus em nós, né? E continua Paulo: para atingi-lo são necessárias três coisas: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas que lhe são opostas e contrárias: ignorância, ódio e injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade, né? Então, o exagero da severidade de Deus é acreditar nas penas eternas. E esse exagero iria exatamente contra a ideia da justiça, do amor e da ciência, né? Traria uma ideia principalmente de ódio e de injustiça. Continua Paulo: duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. E por que ele está dizendo isso? Porque nós somos capazes de pensar na remissão das penas, né? De que uma vez que a pessoa cumpriu as penas, ela está livre, né? Ou mesmo da clemência, mas não é só da clemência, tem um outro termo que é usado quando você é como se você compreendesse, você abre mão da pena, né? Tem um termo que está me fugindo agora, né? Então a gente, como nós humanos, né, podemos ter mais amor e senso de justiça do que Deus, que colocaria para
às criaturas a ideia ou imporia às criaturas penas eternas. Então, esse seria a primeira contradição que Paulo está aqui apontando para nós. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando ridículo e inadmissível as vossas crenças, como é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Então, veja que Paulo está falando com aqueles que estão ali já no século XIX e que já vem combatendo a ideia do inferno, né? Dizendo, olha, não é possível que exista inferno, isso é uma coisa ridícula, né? É inadmissível, não é possível que seja assim, né? Ora, então, Paulo está mostrando a contradição entre essa noção que já estava se desfazendo no século XIX, né? Que ele chama, olha, vocês já sentem uma certa repulsa, né? Dos espetáculos das fogueiras da Idade Média, né? Então, como continuar acreditando que Deus, né, Pai de todos nós, não seja misericordioso, né, ou não seja justo, né, de maneira a conferir para as criaturas penas eternas, né? Quer dizer, ou ao contrário, né, de não dar às criaturas uma nova chance, né? Pois bem, diz Paulo, justamente quando a era das represálias cegas foi banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-las no ideal? Então, se nós, como humanidade, já conseguimos retirar dos nossos códigos penais a ideia de represálias cegas, por que continuamos pensando na teologia, nas coisas de Deus, né, na religião, mantendo uma forma de condução, né, muito mais severa e que nós combatemos e que tiramos das nossas legislações? Então, Paulo está dizendo, olha, isso tem uma enorme contradição, né? E ele vai continuar dizendo, crede-me, irmãos, em Deus e Jesus Cristo, crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, em vez de modificá-los, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada, isso é perdoável num século de ferro, mas no século XIX não passa de vão fantasma, que só serve, quando muito, para amedrontar criancinhas, e no qual essas não mais acreditam que se tornam maiores, quando se tornam maiores. Então vejam que Paulo está simplesmente dizendo, não dá para acreditar mais nisso, já foi, né? Isso aí, quando muito, é para deixar as criancinhas com medo e, pelo amor de Deus, quando elas crescem, elas já sabem que não vai ser assim. Não pode ser assim, né? A gente vai ficar morrendo, repetindo esses dogmas até quando? É preciso que a gente renove as nossas ideias, né? E caminhe para frente, é o que Paulo está dizendo, né? Se persistirdes nessa mitologia aterradora, gerareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Então, veja que ele está dizendo que a persistência nesses dogmas, nessas ideias equivocadas, ao invés de fazer com que as criaturas se renovem moralmente, ao contrário, vai fazer com que as criaturas sejam cada vez mais incrédulas, e isso tem um resultado social que ele chama aqui da desorganização social. E continua, estremeça ao entrever toda uma ordem social abalada e a desmoronar sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia, da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e acreditadas, mas para reavivar e revigorar
a verdadeira sanção penal sob formas mais condizentes com os vossos costumes, com os vossos sentimentos e com as luzes da vossa época. Então, não é que não existam penas, existem sofrimentos derivados daquilo que nós fizemos, mas não são assim. É isso que Paulo está chamando a atenção. E a gente deve deixar para trás as fábulas ultrapassadas, desacreditadas, né? E buscar a compreensão e ideias mais condizentes com os costumes, com os sentimentos renovados e principalmente com as luzes, ou seja, com os ensinamentos que estão sendo trazidos para nós, como uma luz mesmo, a indicar o caminho a seguir. Muito bem. E aí Paulo vai dizer para nós, quem é de fato o culpado? E ele vai responder, é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, Paulo coloca o erro, né, como um desvio um desvio do objetivo da criação. É a questão 640 do Livro dos Espíritos, que diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, né? Eu vou pegar depois ali a questão 614, mas é mais ou menos isso, né? A lei de Deus é o guia seguro para o homem, né? Para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É exatamente essa ideia que Paulo está falando aqui. Nós, né, somos, entre aspas, culpados, né? Quando, num falso movimento de alma, a gente acaba se desfiando do objetivo da criação, que quer o belo, o bem, né? O belo e o bem, idealizados por Jesus, né? Pelo homem Deus, por Jesus Cristo, né? Então, toda vez que a gente se afasta disso, a gente está ali no movimento de desvio do caminho, né? A gente perdeu o rumo, né? De falta de rumo do caminho. E veja que no início ele disse que todo o esforço era de união com Deus. E o que a gente tem feito, no mais das vezes, é sempre estar buscando outras formas, outros caminhos que têm nos levado ao sofrimento. O que é o castigo? Paulo pergunta. A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade. Olha só, pela experimentação do sofrimento. Eu adorei essa definição de Paulo, né? Adorei. A consequência, o castigo, entre aspas, nada mais é do que a soma das dores necessárias a fazer com que você se dê conta de que, opa, peguei o caminho errado. Peguei o caminho errado. Tem que voltar para o caminho, né? É claro que isso pode demorar muito tempo, demorar vidas, né? E aqui Paulo também não diz que, bom, uma vez que você voltou para o caminho, né, ou pelo menos no caminho de volta, né, tem a própria reabilitação com a lei, que seria lá, conforme o estudo que já fizemos no Céu e Inferno, a ideia da reparação. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Então, é fazer com que todos nós percebamos, né, o efeito negativo daquele desvio em nossas vidas.
A isso, a doutrina espírita dá o nome de expiação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Então, o tempo, né, entre aspas, da pena ou do castigo, nada mais é do que o tempo de despertar da consciência para que você não apenas entenda que você não fez o certo, né, mas com que você passe a fazer o certo. E aí existe um, um, uh, um instante em que, por vezes, né, a gente já entendeu, mas ainda não começou a fazer. Esse lapso entre um momento e o outro, às vezes pode ser grande, né? Por quê? Porque a pessoa pode compreender racionalmente, mas não conseguiu trabalhar efetivamente os seus sentimentos. Então, esse caminho de ir e voltar, de fazer, refazer, tropeçar, cair de novo, né? Pode ser um caminho que vai se tornando cada vez mais tortuoso se a gente não tem a vontade, o desejo e principalmente não modificou verdadeiramente o nosso sentimento em relação àquele desvio do caminho, né? Aquele erro, aquele passo mal dado, né? Às vezes a gente está andando e diz, mas se eu só der um passinho, talvez não tenha problema. E aí a gente vai abrindo precedentes, né? E equívocos, e isso vai fazendo com que a gente vá criando cada vez mais uma vida de dificuldades, ao invés de fazer aquilo que estamos aqui para fazer, né? Buscar sermos cada vez mais constantes no bem, e aquilo que Paulo falou para nós aqui no início, né? Gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo, né? E aí aqui com esse ponto, né? Buscando o harmonioso do belo e do bem nas circunstâncias e nas criaturas, né? Por fim, a mensagem de Paulo vai dizer para nós: em verdade vos digo, deixai de comparar na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade justificável. Então, o bem é a essência do Criador e está em toda a eternidade. O mal é criação nossa e é um problema que nós temos que enfrentar até que, né, gravitando para a unidade divina, conseguindo, né, vivenciar em nós as leis de Deus, a gente passe a viver o bem, né? Se liberte, né, desses enganos e desses desvios que nós próprios, né, criamos em nossas vidas. Mas ele diz, se o bem é eterno, o mal é da criatura e é sempre passageiro. Afirmar o contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e aliando o sentimento à razão, consagreis a unidade divina. Que beleza essa mensagem de Paulo que fala, né, no finalzinho aqui, para que, ao contrário disso, vamos pensar no abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, ou seja, na medida em que a gente vai amadurecendo, que a gente vai acertando cada vez mais, né? Se há castigos e penas, elas vão sendo cada vez menores, mais brandas, mais suaves, né? É claro que essa aqui é uma passagem de Paulo, é um comentário de Paulo, que assim como ele não fala da reparação, né? Paulo também não fala das consequências dos nossos erros e enganos na vida espiritual, porque esse é outro tema, não é isso que ele está querendo discutir aqui, mas a gente não pode deixar de comentar, né? Mais uma vez, recomendando a quem não estudou o livro
céu e inferno ainda, que o faça, né, acessando aí o cardzinho do estudo do céu e inferno que a gente já fez, certo? Veja que Paulo vem com contundência, né, para combater uma ideia que se disseminou entre os cristãos, entre aqueles seguidores do Cristo, e que, ao invés de ajudar, né, a que a gente conseguisse entender o sentido da vida e conseguisse amadurecer para fazer a unidade com Deus, ao contrário, levou tantos e tantos para a incredulidade. Então, Paulo vem, né, trazer aí essa mensagem para nós, lembrando, né, que o castigo, entre aspas, nada mais é do que aquele aviso de Deus de que a gente está saindo do caminho certo. Vamos pensar sobre isso, vamos agradecer a Deus mais essa mensagem que pudemos estudar na manhã de hoje, trazida por Paulo para todos nós, e que agradecemos também a Allan Kardec por ter colocado essa mensagem no Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, que a gente possa refletir então sobre esses três temas que Paulo vem falar para nós: a caridade, o perdão e as penas futuras, e vamos pedir para Deus que nos abençoe de sempre. Um grande abraço, até o próximo estudo. Tchau.